que nós não se julgamos, irmãos, maior do que a palavra. Eu tive que fazer outro vídeo, irmãos, iniciar, melhor dizendo, outro vídeo, porque recebi uma ligação, meu celular não estava no modo não perturbe, aí cortou aqui. Mas, irmãos, fariseu desse jeito. Mas você já começou a entender, se localizar sobre os fariseus, que eles também foram importantes, por mais que tiveram suas falhas, mas eles também foram importantes para que o costume judaico não se perdesse na Babilônia, para não estarem com os costumes babilônicos. Os fariseus foram necessários. Irmãos, mas você vai ver que os fariseus, eles tiveram o seu ápice do farisaísmo no ministério de Jesus. Sabe disso? Por quê? Porque com o período, do partido de Jesus Cristo, nós vamos ver que tudo que Jesus fazia estava ganhando popularidade, e isso estava incomodando os fariseus. As pessoas dizendo que Jesus era Deus, e os fariseus, costume, tradição judaica, era monoteísta, acreditavam em um só Deus. E alguém dizendo que também Jesus era Deus, era filho de Deus, isso estava incomodando os fariseus. Para eles eram blasfemas. E daí começou a perseguição. Os fariseus tentavam colocar Jesus à prova. Se você for ver passagens, eles estão fazendo perguntas para Jesus. Mas como eu disse, nós não podemos ter um coração de fariseu. Estamos querendo perguntar para testar o conhecimento. Tem gente, você já deve conhecer pessoas assim. Só porque você estuda, você é uma pessoa que é dedicada nas escrituras sagradas, ele vai até você te perguntar algo bíblico, mas não é para ver se você não é para aprender, mas sim para testar o teu conhecimento. E quem é esse? É fariseu, irmão. É fariseu. O fariseu é desse jeito. Agora, discípulo não. O mestre nos ensina a nos orar, não sabe que é aprender, porque discípulo ele tem sede de aprender. E eu disse numa pregação de domingo, a qual eu preguei, eu disse que por mais, irmãos, que nós temos a retórica, a oratória, a hermenêutica, a homilética, por mais que nós temos exegese de texto, por mais que nós temos todo o aprendizado, sabemos falar no hebraico, no grego, buscamos as linguagens, o contexto cultural, histórico da época, por mais que nós conseguimos ter tudo isso, diplomas, certificados, anel no dedo de bacharel de teologia, nós sempre caminhada pregando a palavra, experiência com a palavra de Deus, por mais que nós temos tudo isso, nós sempre vamos ser discípulos de Jesus e querendo aprender. Ninguém sabe de tudo. Todos nós, todos os dias, acordamos querendo aprender algo mais com a palavra de Deus, Então, irmãos, discípulo que é discípulo, ele está apto a aprender. Agora, fariseu quer testar conhecimento. Era isso que os fariseus eles faziam com Jesus, testavam o conhecimento de Jesus. Os fariseus, irmãos, eles se julgavam pessoas santarrões, esses separados, chegou no ápice do coração do fariseu que eles eram pessoas que não pecavam, santarrões. Eles faziam com que as pessoas entendessem que eles eram homens santos, homens bons, mas eram homens religiosos, que colocavam fardos pesados, nas pessoas. Eles colocavam fardos pesados nas pessoas. Fariseus eram homens, irmãos, que oravam 3 vezes ao dia. Eram homens que jejuavam 2 vezes na semana. Tu lembra na oração do publicano e na oração do fariseu? O fariseu mesmo disse isso. Senhor, eu não sou igual a esse publicano. Eu oro 3 vezes ao dia. Eu jejuo 2 vezes na semana. Dou o dízimo de tudo. Aí o publicano só pediu misericórdia com Deus.
Não é isso? Se não me falha a memória. Só pediu misericórdia com Deus. Só pediu misericórdia. Qual das orações que Jesus ouviu? A do publicano. Irmão, oração, nós não precisamos orar como fariseu, nós temos que orar como publicano. Misericórdia. Não podemos falar aquilo que a gente faz para quê? Edificar em quê? Se Jesus já sabe. Nós servimos para não ser vistos. Servimos porque nós temos um coração de servo. E por mais que a recompensa não venha, nós estamos servindo. O publicano disse: tem misericórdia de mim. Deus ouviu a oração do publicano e não ouviu a oração de fariseu. Porque fariseu, ele ora alto, ele grita, ele quer mostrar que ele tem autoridade. Agora, discípulo não. Ele ora para buscar intimidade. O fariseu ora para se mostrar. Agora, discípulo não. Ele ora para que o Pai apareça na intimidade com ele. Aleluias, glória. Ele ora, mostra uma aparência boa. Se fosse nos dias de hoje, rapaz, menino, olha só como é que esse rapaz é. Ele ora 3 vezes ao dia, esse menino jejua, esse rapaz dá o dízimo de tudo que ele tem, é santarrão, é não sei o que. Aí Jesus, irmão, ele falou com os fariseus que eles não entram no céu, e Jesus disse também que eles não entravam, mas também fechavam a porta para os outros que estavam querendo entrar no céu. Olha só, orava, jejuava, dava dízimo, mas não entrava no céu e também fechava a porta para outras pessoas. Irmãos, o ápice do farisaísmo, como eu disse, foi no ministério de Cristo. Eles estavam querendo acabar com Cristo, exterminar Cristo. E nós vamos ver que a crucificação foi o ápice. Foi o período que antes já estavam surgindo o plano de matar Jesus. Os fariseus, há quem diz que eles já acordavam querendo acabar com aquele que incomodava. Há quem diz que quando os fariseus se levantavam, o pensamento deles temos que exterminar Cristo Jesus. Por isso que Paulo prendia os irmãos, conhecido que os irmãos, os do caminho, né? E há quem diz, né, que eles chamavam em Atos as pessoas que eram seguidores de Cristo de os do caminho por causa da expressão de João 14,6, eu sou o caminho. Então é por isso que quem era seguidor de Cristo, porque Jesus disse eu sou o caminho, eles entendiam que quem seguia o caminho também era os do caminho. Os fariseus levaram Jesus para o Calvário, e os seguidores de Cristo também, eles estavam a todos os instantes a matar os seguidores de Cristo. Por isso que Paulo teve seu ápice, né? A grandeza do seu ministério foi conhecida como um perseguidor da igreja, mas o mesmo perseguidor, ele virou apóstolo, mas padeceu pelo nome que ele perseguiu. Glória a Deus. Então, os fariseus, eles se levantavam para acabar com o ministério de Jesus, né? A ira dos fariseus, irmãos, ela vai se aumentar depois da ressurreição de Lázaro. Aí não, as pessoas começaram a falar e os fariseus ficaram incomodados, né? Os fariseus, com isso, com seu ego, né, começou a se enaltecer, né, o ódio, né, aquele desejo de matar Cristo aí começa a aumentar mais e mais. Mas o problema é que sempre quando os fariseus estavam perseguindo para matar Jesus, sempre tinha uma multidão.
Então os fariseus entendiam que se eu for contra ele, olha a multidão que vai vir contra nós, vai poder causar uma rebelião, algo tal. Então eles estavam querendo pegar Jesus sozinho. É isso. Por que demorou tanto tempo para prender Jesus? É claro, né? Ainda não estava no tempo. E outra, por causa da multidão. A multidão então fez com que os fariseus não matassem, não prendessem Jesus, né? Porque sempre a multidão estava com Jesus. Nós vamos entender que os fariseus vão induzir Judas. É isso mesmo. Os fariseus vão induzir Judas a trair Jesus. É triste isso, né? Porque era alguém que caminhava com Cristo, mas foi induzido a trair. Irmãos, não escandaliza o que eu vou dizer, mas tem muitos Judas no nosso meio que anda com Jesus, mas sempre traz Jesus. Pessoas estão induzindo eles a trair. A trair como? Cobrando ofertas caras quando vai pregar. Meu irmão. Trazendo a glória toda para ele. Culto egocêntrico e um culto antropocêntrico. Antropo é homem. Ego é aquilo que o homem tem. São cultos que é para o homem, centro do homem, a centralidade do culto, a primícia é o homem. E o culto tem que ser cristocêntrico e bibliocêntrico. A Bíblia é o centro do culto e Cristo é o centro do culto. Vão induzir Judas com 30 moedas de prata para trair Jesus. E foi numa noite de quinta-feira. Durante o dia seria impossível prender Jesus por causa da multidão. Mas durante a noite eles viram que a multidão não estava com Cristo. E durante uma noite de quinta-feira, Jesus foi preso. Mas o que vai me chamar a atenção aqui é que Jesus foi preso, irmãos, depois de orar no Getsemane. Tu consegue entender isso? Ele orou no Getsemane e foi preso. Orou, mas não recebeu vitória depois da oração. Recebeu prisão. E nós oramos e queremos vitória depois da oração. Para com isso, pelo amor de Deus. Cristo orou e recebeu prisão. Você acha que a igreja depois da oração... Irmãos, Deus vai dar vitória? Vai sim, irmão, mas tem um tempo, não é logo assim, orou, já não. Jesus orou e teve prisão. Grandes homens de Deus oravam. Deus respondia? Sim. Deus respondia. Deus sempre vai responder. Mas não é que você vai dobrar seu joelho agora e vai vir agora, irmãos. E na oração, irmãos, entenda uma coisa, a intenção da oração é só se comunicar com Deus. A intenção de Jesus, irmãos, foi só se comunicar com o Pai. Todavia, seja a tua vontade. Todavia, seja a tua vontade na oração. E a vontade do Pai foi a prisão. Mas no final... céu para Jesus e para a igreja, porque ele prestou um culto no Calvário. Glória a Deus, ele prestou um culto no Calvário. Nós queremos vitória depois da oração. A oração deu prisão para Jesus. Consegue entender? Quando o povo estava dormindo, Jesus estava sendo preso. Quando acordaram pela manhã, Jesus já estava sendo entregue ao Sinédrio e condenado e levado a Pilatos, que era o procurador da Judéia. Porque não estava multidão, senão a multidão poderia impedir. Enviou a Herodes, pois viu que não tinha o que acusar, mas viram que não tinha culpa alguma. Enviou a Herodes, pois viu que não tinham o que acusarem, mas viram que não tinham culpa alguma.
foi devolvido a Pilatos. Então Pilatos recorreu ao povo. Os fariseus, olha só, como eles estão no ápice do seu pecado. Eles vão pagar para gritarem: solta Barrabás e prendem a Jesus. E do lado de fora de Jerusalém foi crucificado, colocado perante Anás e Caifás. Apanhou, mas não murmurou. Nosso Jesus, o nosso Jesus, ele incomodou os fariseus por causa da sua palavra, por causa da sua doutrina. Entenda, por mais que os fariseus da nossa época tentam nos parar, por mais que a cruz chega sobre a tua vida, não deixa de ser guiado por Jesus. Tu conseguiu localizar quem eram os fariseus? Nessa breve aula, você aprendeu um pouco sobre quem eram os fariseus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Um abraço. Até mais. Projeto Gerando Vidas.